been updated. Please check it on the map. Take off. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Flávio do canal Drone Legal, e neste vídeo vamos continuar a nossa viagem. Depois de visitar o monumento do Cristo Redentor, o bondinho do Pão de Açúcar e passear pela cidade do Rio de Janeiro, agora vamos saindo da cidade maravilhosa e indo para Arraial do Cabo, região dos lagos. Mas para isso, precisamos atravessar ela, que é considerada uma obra magnífica da engenharia, a Ponte Rio-Niterói. E além de trazer imagens desta travessia, vou aproveitar e contar a história de como essa gigantesca ponte foi construída. Mas antes de continuar, deixa eu te fazer um convite. Sim, para você que ainda não é inscrito no canal Drone Legal e que através da sua inscrição vai estar ajudando o canal a crescer e assim nos animar a continuar trazendo conteúdos como este para você. Não se esqueça também de deixar um like e um comentário. Pode ser um simples oi, isso nos ajuda muito. Mas vamos voltar aqui para o assunto deste vídeo. O Rio de Janeiro, como cidade maravilhosa que é, tem lá os seus exageros em forma de monumentos. O Cristo Redentor, que de braços abertos simboliza bênçãos ao povo carioca e seus visitantes, o Pão de Açúcar e seus bondinhos de altura estonteante. Mas poucas guardam tanta história e curiosidades como a famosa Ponte Rio-Niterói. Uma obra faraônica, é também um dos símbolos do Rio de Janeiro, e personalidades de peso como a Rainha Elizabeth II já trafegaram por ela. Oficialmente chamada de Ponte Presidente Costa e Silva, a Ponte Rio-Niterói integra a rodovia BR-101, que sai do Nordeste brasileiro em direção ao sul do país. Mais do que sua extensão descomunal, atravessa a Baía de Guanabara e tem importância inquestionável. A construção é responsável por ligar a capital a diversos outros pontos do estado, como a própria Niterói, a região dos Lagos e São Gonçalo. Por isso, o tráfego de veículos segue intenso naquela que está entre as 7 maiores pontes do mundo. Hoje, a ponte é praticamente um verdadeiro cartão postal, com o característico vai e vem dos carros, aviões passando por cima e navios por baixo da sua estrutura. Até a construção da ponte, o acesso a Niterói era feito por uma barca ou através de uma viagem terrestre que passava por Magé, totalizando mais de 100 quilômetros, uma verdadeira viagem. E embora a inconveniência fosse maior nos anos 60, em virtude do aumento no fluxo de veículos, os projetos para unir as duas regiões de maneira mais rápida já vinha desde muito antes. Digamos que desde os tempos do imperador. A primeira ideia de um projeto que ligasse Rio de Janeiro a Niterói data de 1875, quando Dom Pedro II contratou o engenheiro inglês Hamilton Lindsay Bucknell. O objetivo inicial do imperador era construir um longo túnel sob a Baía de Guanabara, fruto de seu encanto pelas obras do metrô de Londres. O engenheiro contratado, então, deveria realizar estudos acerca da viabilidade de realizar uma obra de grande porte na região. Anos depois, a alternativa apresentada foi erguer uma ponte ligando as duas cidades. Contudo, apesar das vantagens incontestáveis do empreendimento, a maior dificuldade seria a própria execução,
além dos altos gastos envolvidos. Por isso, o projeto foi protelado sem ser esquecido. Autoridades e empresários seguiram discutindo sobre a possibilidade de levantar a ponte, chegando a apresentar várias propostas até metade do século XX. Nesse meio tempo, até uma licitação chegou a ser realizada, mas a construtora vencedora faliu e a obra nem foi iniciada. Cerca de 100 anos depois da ideia inicial de Dom Pedro II, já no governo militar da época de 60, o debate novamente veio à tona. Em 1963, foi criado um grupo de trabalho para estudar o projeto de uma ponte entre as duas cidades. 2 anos depois, uma comissão executiva foi formada para cuidar do projeto definitivo da construção. O projeto de construção foi então idealizado por Mário Andreasa, na época ministro dos Transportes, e assinado pelo presidente Costa e Silva em 1968. Inclusive, nesta foto nós podemos ver o então idealizador da obra, Mário Andreasa, em visita à construção da ponte em 1974. A apresentação oficial do projeto aconteceu em novembro do mesmo ano na Escola de Engenharia da Universidade Católica de Petrópolis, mas a ocasião era festiva e merecia uma grande celebração, além da simples apresentação. Por isso, uma inauguração simbólica foi feita também em 1968, com a ilustre presença da Rainha Elizabeth II e Sua Alteza Real, o Príncipe Filipe, o Duque de Edimburgo. Mas as próprias obras só começaram mesmo em janeiro de 1969. A grande vantagem é que, em um século, as tecnologias avançaram, trazendo a possibilidade real de empreender uma obra deste porte sob a responsabilidade então de Antônio Alves de Noronha Filho e Benjamin Hernani Dias. O que significa, entretanto, inexistir dificuldades em transpor os 9 quilômetros que separam sobre o mar Rio de Janeiro e Niterói. Uma delas era garantir que as rochas oceânicas suportassem o peso da estrutura de aço, concreto e asfalto. Foi aí que os engenheiros projetaram levar as perfuratrizes até ilhas flutuantes na Baía de Guanabara para depois colocá-las dentro de tubos e assim perfurar a rocha. Isso evitaria o contato com a água. Ainda, estruturas metálicas eram instaladas até a superfície e sobre elas construídas as fundações da ponte, onde depois seriam erguidos os pilares de sustentação às pistas. É importante observar que dos 13 quilômetros de extensão, 9 deles eram sobre a água. Por isso foi necessário construí-los em blocos, erguidos por guindastes, que posteriormente eram instalados nos pilares e soldados uns aos outros. A operação exigia cuidado e vigilância, uma vez que as estruturas de sustentação levavam 4 dias até serem erguidas pelos guindastes. Enquanto isso, a obra precisava ser monitorada de perto, pois havia contração e expansão das peças devido à variação da temperatura. Os cálculos eram acompanhados através de um painel, até que as estruturas fossem finalmente encaixadas e soldadas umas às outras. Vale lembrar que toda a estrutura utilizada nas obras foi fabricada na Inglaterra. Os módulos chegavam por transporte marítimo e a própria importação era difícil, considerando o movimento que havia na Baía de Guanabara. Os desafios não pararam por aí. A altura do vão central deveria ser maior do que no restante da estrutura, permitindo assim que barcos e navios se deslocassem sob a ponte. O problema foi solucionado pela engenharia
associada à tecnologia, e no projeto, o ponto mais alto da ponte acabou a 72 metros do nível do mar. Após tantos desafios, a Ponte Rio-Niterói ficou finalmente pronta em março de 1974, mesmo período em que foi inaugurada. A obra, com toda a sua imponência, atravessa a Baía de Guanabara com 72 metros de altura no ponto mais alto e 13,29 quilômetros de comprimento. Obviamente, tanta grandiosidade e obstáculos teve seu custo. Estima-se que mais de 30 pessoas tenham perdido a vida durante as obras da Ponte Rio-Niterói. O número, entretanto, foi levantado conforme reportagens da época e pesquisadores apontam que pode ser bem maior do que 30 pessoas. Um dos acidentes, datado de 24 de março de 1970, neste morreram 12 pessoas, entre elas 3 engenheiros. Isso enquanto era feito um teste de carga onde uma plataforma flutuante não resistiu. Especula-se que muitos operários foram concretados junto aos pilares que sustentam a ponte. No acidente de 1970, inclusive, houve o rompimento de um tubulão, um tipo de fundação profunda de concreto. Não houve tempo suficiente para que os trabalhadores saíssem e foram, então, totalmente encobertos pelo concreto. Há também algumas lendas urbanas rondando a Ponte Rio-Niterói. A mais falada e conhecida delas é a de uma senhora que passeia pela ponte sempre vestida de branco, trazendo uma rosa vermelha na mão. Lendas e tragédias à parte, vejamos algumas curiosidades acerca da Ponte Rio-Niterói. O primeiro veículo que fez a travessia da ponte foi o Rolls-Royce do presidente Médici, enquanto o carro do coronel Rodrigo Agassi inaugurou o pedágio. E nesta foto nós podemos ver este momento do presidente Médici inaugurando a ponte. A ponte, ela tem oscilações propositais mediante ventos superiores a 55 km por hora, de forma a não danificar a estrutura da ponte. Quando isso acontecia, a ponte era interditada. Mas em 2004, atenuantes criados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro foram implantados, diminuindo as oscilações em 80%. A ponte foi projetada para receber 50 mil veículos por dia. Mas hoje, esse número representa só 1/3 do movimento normal. Depois de ultrapassar a ponte, é possível percorrer 4.577 quilômetros da BR-101, desde Touros, no Rio Grande do Norte, até Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, sem interrupções. Galerinha, essa ponte tem muita história para contar. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal Drone Legal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo quando é publicado no canal. Valeu, galerinha! Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo voo!